O Ronald Gimenez trouxe há pouco a informação sobre consequências do fechamento do Estreito de Hormuz, que o Irã havia liberado, e os Estados Unidos, no entanto, decidiram fechar a saída de Hormuz. Então, hoje o Estreito, as águas do Estreito estão sob controle da Guarda Revolucionária do Irã, mas a saída do Estreito sob controle da Marinha dos Estados Unidos. O Irã havia decidido que navios de países que não são hostis, eles nem chamaram de países amigos, mas que não são hostis, poderiam entrar e sair tranquilamente, levando suas cargas, né? Não só petróleo. Mas dos países hostis, não. Só que agora os Estados Unidos fecham a saída e dizem: ninguém entra, ninguém sai. É importante notar que, claro, há um objetivo imediato, ou dois. O primeiro, estrangular ainda mais a economia iraniana. E o segundo, prejudicar o abastecimento de alguns países, principalmente a China. Só que, claro, há efeitos colaterais para países aliados dos Estados Unidos, como Coreia do Sul, Japão, Índia. Então, esses são os objetivos imediatos. O principal deles, tentar estrangular ainda mais a economia iraniana, fazendo com que faltem divisas e que o comércio fique paralisado. É claro que o Irã não escoa mercadorias só pelo Estreito de Hormuz. Ele pode fazê-lo com mercadorias sendo levadas por terra, atravessando a Síria, chegando à Turquia, e podem fazer também em direção ao Nordeste, ou atravessando o Afeganistão, ou indo direto para o Cáucaso e dali entrando em território russo. Mas tudo isso é muito mais caro, mais demorado, até por isso há um investimento pesado da China e da Rússia para que ferrovias sejam construídas em toda a região, passando pelo Irã, pelo Afeganistão, pelo Paquistão, chegando à Índia. E quando se fala em Índia, é preciso lembrar que entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico há um estreito que é essencial hoje para a economia global. Até porque ele é importante para o comércio internacional da chamada indústria do mundo, que é a China. E a China utiliza esse estreito, está buscando alternativas, por terra, principalmente, porque não usar o estreito, que é o Estreito de Malaca, entre o Índico e o Pacífico, representa, pelo mar, uma volta muito grande para abastecer determinados mercados. Basta olhar o mapa. A volta é muito grande, as viagens mais demoradas e mais caras, o que impacta o preço final do produto e competitividade no mercado internacional. Então, o Estreito de Malaca, ele é particularmente importante para o comércio chinês. Não só chinês, é óbvio, né? E aí entra um outro aspecto do que está acontecendo em Hormuz. Além desses objetivos imediatos dos Estados Unidos, o estrangulamento da economia iraniana e o prejuízo que é causado a países que importam produtos que por ali passam, pelo Estreito de Hormuz, há um outro objetivo que não tem a ver com a Casa Branca ou com o Departamento de Estado, mas com o Pentágono. Um projeto que não é novo, um estudo que não é novo, mas agora as circunstâncias permitiram uma espécie de ensaio no Estreito de Hormuz. O
Pentágono trabalha há muitos anos com uma certeza que pode ser errada, pode não se realizar, mas há uma certeza no Pentágono de que Estados Unidos e China, em algum momento, vão se enfrentar militarmente. A mesma certeza existe em Pequim. A mesma certeza existe no Ministério da Defesa da China. A mesma certeza existe nos quartéis chineses. Claro, pode ser uma projeção errada, com premissas erradas, mas não pode ser descartada uma possibilidade que é levada como uma certeza por China e Estados Unidos, de que eles se enfrentarão militarmente em algum momento. A China não tem, nem de longe, a projeção militar dos Estados Unidos, a presença militar dos Estados Unidos no globo. Há navios militares dos Estados Unidos em todos os oceanos e em grande parte dos mares. E há navios militares dos Estados Unidos permanentemente próximos do Mar do Sul da China. Permanentemente. A China não tem essa projeção. Hoje, não tem essa projeção. A China, ela desenvolve submarinos e porta-aviões numa velocidade imensa. Os Estados Unidos são o país com o maior número de porta-aviões. Nem Rússia, nem China chegam perto no número de porta-aviões. Mas a China está produzindo febrilmente porta-aviões. Mas mais do que isso, armamentos específicos. E com a sua tecnologia, armamentos que não dependem da velha e boa pólvora, com impulsos eletromagnéticos. E também os Estados Unidos já desenvolvem esse tipo de armamento. Você elimina o problema do remuniciamento, que é um problema sério que os Estados Unidos estão enfrentando agora no confronto com o Irã. Não é fácil remuniciar quando você está falando de mísseis, está falando de Tomahawks, está falando de bombas inteligentes despejadas por aviões caríssimos. Cada unidade dessas bombas está na casa dos centenas de milhões de dólares. Cada unidade desses mísseis na casa do bilhão de dólares. É tudo muito caro, não é simples remuniciar. Então, há um desenvolvimento tecnológico militar intenso na China, na Rússia e nos Estados Unidos. Mas, como a China não tem, isso você não constrói da tarde para a noite, essa projeção mundial, presença militar com navios, aviões, ela só tem vigilância por satélite no mundo todo, mas não tem a projeção física com navios e aviões no mundo todo. Essa certeza do Pentágono e do Ministério da Defesa da China de que não demorará muito, talvez na próxima década, talvez na outra, mas não demorará muito um confronto militar entre China e Estados Unidos, parte-se da premissa de que esse confronto se dará em águas do Pacífico ou do Índico. E próximos à China aconteceriam esses confrontos. Inclusive, como dissemos, com essa presença militar dos Estados Unidos no Mar do Sul da China. Já houve até alguns incidentes. Já houve derrubada de avião, já houve um confronto verbal apenas e tiros de advertência entre tripulações de navios chineses e dos Estados Unidos, mas sempre muito próximo da China.
E o Estreito de Malaca, ele não tem apenas importância econômica. Porque prejudicar economicamente um país é também um meio militar. É também uma maneira de prejudicar reações militares, de tentar provocar uma rendição, um acordo. É claro que os Estados Unidos não são donos do Estreito de Malaca, e a China também não. Inclusive, há uma proposta do ministro das Relações Exteriores da Indonésia, o Sugiono, de ser estabelecida uma taxa que seria paga por embarcações que utilizam o Estreito de Malaca. E ele disse que a Indonésia não pode permitir passagem gratuita por um corredor que movimenta parcela expressiva do comércio e do suprimento energético global. Isso já aconteceu em outros momentos da história. Quando o Egito fez isso, no Mar Vermelho, houve guerra. E o Egito venceu a guerra. Karim Abdel Nasser venceu França e Reino Unido. E ainda havia o apoio de Israel à França e Reino Unido. Claro que houve uma posição dos Estados Unidos, na época o Eisenhower, que disse para a França e Reino Unido: saiam daí. Os dois países, de certa maneira, tentavam projetar alguma imagem ainda de potência imperial, que já não eram. E eles saíram. E o Egito passou a ter o controle total do canal. Mas é o que está acontecendo no Irã e particularmente no Estreito de Hormuz que está sendo estudado por 3 países: Indonésia, Malásia e Singapura. Porque se houver a cobrança de um pedágio, uma taxa, o dinheiro seria repartido entre esses 3 países. E a divisão, claro, pelo volume de barcos, representaria um ganho muito importante, um ganho relevante. O Prabowo Subianto, que é o presidente da Indonésia, ele apoia a ideia do Sugiono. Ele manifestou apoio público. E o Subianto, o presidente, lembrou que cerca de 70% do fluxo energético do leste asiático passa por águas que estão sob controle indonésio, embora com essa parceria com Malásia e Singapura. E ele questionou se o país tem plena consciência dessa relevância geoeconômica e defendeu a transformação dessa posição em vantagem econômica e política concreta. A administração é conjunta, há uma convenção da ONU sobre o direito do mar, e essa administração conjunta, Indonésia, Malásia e Singapura, está em conformidade com a convenção da ONU. Os 3 países coordenam segurança da navegação, proteção ambiental, com esse grupo tripartite, né, de especialistas. É um canal estreito, são apenas 2 quilômetros e 800 metros no ponto mais estreito. Ele tem, claro, ele tem uma largura muito maior em outros pontos, mas no ponto mais estreito, e conecta o Oceano Índico ao Pacífico, mais especificamente ao Mar do Sul da China. E hoje, o Estreito de Malaca responde por cerca de 30% do comércio marítimo mundial. Se Hormuz está provocando essas consequências econômicas todas, com quebras na cadeia de distribuição de mercadorias, elevação de preços, carestia, o que aconteceria com o fechamento de Malaca? E há uma informação
de que em tempos normais, entre 23 e 25 milhões de barris de petróleo passam pela rota. Todo dia. Entre 23 e 25 milhões de barris de petróleo. Todos os dias. Isso aí representa 80% das importações chinesas de petróleo. Ou seja, é algo que a China não está vendendo, está comprando e que é vital para a sua economia. A China produz petróleo. E claro, seu principal fornecedor hoje não depende do Estreito de Malaca, que é a Rússia. A Rússia hoje é o grande fornecedor de petróleo para a China. Mas qualquer interrupção no tráfego provocaria elevação imediata nos preços internacionais. Então, ainda que a China continuasse tendo suprimento russo, o preço do petróleo subiria demais. E os custos subiriam consideravelmente, atingindo as cadeias de suprimento, além, claro, de interrupção na entrega de muitas mercadorias. Mas tudo parece tranquilo. É um direito da Indonésia, da Malásia, de Singapura, estabelecerem ali um pedágio, como faz o Egito no Canal de Suez. E como o Irã pretende fazer em Hormuz. É que agora há um impasse. Até porque o Trump acaba de ordenar que a Marinha Americana atire em embarcações que estejam colocando minas. Como se fosse possível você detectar os pequenos barcos que fazem isso. Com um problema, muitas vezes não tem ideia da localização exata dessas minas para posterior remoção. Né? Mas o que está por trás da iniciativa da Indonésia? Há uma publicação vietnamita, e claro, há muita atenção ao que ocorre em toda a região do Sudeste Asiático, inclusive, claro, na antiga Indochina, né? Vietnã, Laos, Camboja. E essa publicação vietnamita, ela diz que as relações entre Estados Unidos e Indonésia mudaram consideravelmente. E segundo um texto publicado, se alguém quiser encontrar, é www.vietnam.vn, um texto de Kong Luan, publicado no dia 14 de abril, agora, deste ano, poucos dias, 14 de abril. E ele diz que o secretário de guerra dos Estados Unidos, o Hegseth, Pete Hegseth, anunciou que os Estados Unidos e a Indonésia elevaram oficialmente sua relação bilateral naquilo que o Hegseth chamou de parceria de cooperação em defesa-chave. Esse é o nome. Inclusive, o chave está no nome da iniciativa. Parceria de cooperação em defesa-chave. Um dia antes da publicação desse texto na imprensa vietnamita, em uma publicação na plataforma de mídia social do Elon Musk, lá o antigo Twitter, no dia 13 de abril, um dia antes, pois, Hegseth escreveu que a medida tinha como objetivo reconhecer a força e o potencial da relação de defesa entre os dois países. Tudo ali muito formal, isso é comum, não é? Temos um novo acordo de cooperação militar e tal, explorarão novas iniciativas de defesa, incluindo o desenvolvimento de capacidades assimétricas, são palavras-chave, tecnologias militares de última geração em sistemas marítimos,
submarinos e autônomos, ou seja, veículos não tripulados, e cooperação na manutenção, reparo e aprimoramento da prontidão para o combate. O ministro da Defesa da Indonésia, o Syafrey Syamsuddin, ele enfatizou junto com o Hegseth que o fortalecimento do treinamento de forças-tarefas conjuntas, a expansão do treinamento militar e a construção de uma rede de ex-alunos da área de defesa para reforçar as relações bilaterais estão no acordo. A Indonésia declarou que há uma oportunidade para fortalecer capacidade de defesa, mas disse que continuará sendo um país independente, protegerá seus interesses nacionais e respeitará a sua própria soberania. Mas confirmou que está estudando a proposta dos Estados Unidos relativa ao acesso ao espaço aéreo militar. Os Estados Unidos estão fazendo acordos parecidos com as Filipinas, onde está o novo Marcos, o filho de Ferdinand, o ditador. Mas agora surge, depois da tuitada do Hegseth e da informação do jornal vietnamita, dia 13 e 14, respectivamente, de abril, agora, vem logo depois, dias depois, um sinal de alerta em toda a Ásia, mas com repercussões inclusive na Europa. Os Estados Unidos estão pressionando a Indonésia para que Malaca entre nesse acordo militar de cooperação bilateral. Quando se fala em cooperação bilateral entre uma superpotência militar e um país que apenas tem alguma defesa, não há nada de cooperação bilateral. São acordos de controle, às vezes de proteção, garantia de proteção. Se a Indonésia for atacada, tem a garantia de que os Estados Unidos irão defendê-la. Essa garantia muitas vezes não é respeitada, mas ela é dada. Contrapartida, controle, domínio de espaço aéreo e marítimo. E às vezes, como no caso das Filipinas, com bases militares terrestres dos Estados Unidos. O Pentágono e a Casa Branca e o Departamento de Estado estão olhando o quê? Estão olhando quem? A China. Todas essas iniciativas têm como objetivo uma preparação paulatina, gradual, mas cada vez mais intensa, de um embate que o Pentágono considera inevitável em algum momento. Não está falando que será no ano que vem, daqui a 2 ou 3 anos, mas considera inevitável o embate militar com a China. E que a China também considera inevitável. Claro que Taiwan é o ponto de partida mais óbvio para esse confronto. Uma ação militar da China continental em Taiwan e o compromisso dos Estados Unidos de defenderem Taiwan. Mas há outras possibilidades. E Malaca tanto pode ser um ponto de produção de crise e de confronto militar, como pode ser uma arma econômico-militar dos Estados Unidos. Convenhamos, a China pode contestar essa taxa. Pode dizer para Singapura, a cidade-estado,
né? Pode dizer para a Malásia, que tem fortes relações comerciais com a China, e para a Indonésia, também com fortes relações comerciais com a China e com a Rússia, olha, não pagaremos. E se encontrarmos alternativas, esse canal de vocês perderá o sentido ou a sua importância econômica. Claro, para que vocês tenham alguma compensação, pagaremos alguma coisa, mas não a taxa que vocês exigem. Não, a China está em silêncio, porque ela sabe que essa é uma iniciativa que está lá nos Estados Unidos. Tomada próxima a outro oceano, o Atlântico, tomada em Washington. E sabe que o objetivo não é apenas econômico, de dificultar, por exemplo, a chegada de petróleo à China. Impedir, não. Até porque, insistimos, o maior fornecedor de petróleo hoje para a China é a Rússia, e não tem nada a ver com Malaca. Mas impedir que um percentual importante do abastecimento chinês chegue. E, claro, dificultar ou encarecer o escoamento da produção chinesa. Mas não é só isso. É uma posição militar importante que combina com a instalação de bases terrestres nas Filipinas, mas que são bases de apoio para ações no mar. É fundamental que você tenha bases terrestres de apoio para ações marítimas, inclusive para porta-aviões. Pode ter um hospital mais sofisticado para atendimento de feridos. Você pode ter, inclusive, bases de remuniciamento de navios. Os destroyers que acompanham os porta-aviões e assim por diante. E o impacto econômico do que acontece em Malaca é muito maior do que Hormuz. E aí não é para a China, é para o mundo. Pelo volume de comércio que se viabiliza com esse estreito. Ou, pelo menos, com preços que seriam muito maiores não houvesse esse estreito, ligando o Índico ao Pacífico. Mas quando falamos Pacífico, é a parte do Mar do Sul da China no Pacífico. E aí entra a ideia de perigo militar. Porque uma área sob controle chinesa, tendo próxima de si presença militar ostensiva, não irregular, mas permanente dos Estados Unidos, é um avanço considerável em relação à ideia de confronto. E aí é que está. Os dois lados acreditam que o confronto ocorrerá. Mas, se hoje a base concreta para essa impressão, para essa ideia, para essa certeza, ela é discutível, o fato de haver a certeza pode começar a produzir condições concretas para que ela se realize. E Malaca entra exatamente aí. Eu tenho certeza que eu irei à guerra. Eu começo a tomar medidas para essa guerra. O outro lado tem certeza de que haverá guerra. Começa a tomar medidas para essa guerra. Essas medidas podem fazer com que é evitável se torne inevitável. Pode fazer com que a impressão, a possibilidade, a ideia e depois certeza se realize materialmente. E essa ideia não é de efeito bilateral apenas. São as duas maiores potências econômicas do mundo. Há um embate imperial entre os dois países, que é comercial, que é econômico, que é político, que é geopolítico, mas que
vai se movendo em direção a um embate militar.